Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar, nós vamos entender um pouco sobre as diferentes formas de abordagens, observando diferentes contextos e fatos históricos. Vamos lá? O contexto histórico indica circunstâncias ou fatos relacionados a um momento de determinada época, como o cenário político, social, cultural e econômico. Exemplo, o iluminismo é um movimento filosófico, literário, intelectual que defende a crença na razão humana e na ciência. Surgiu em um momento de descobertas tecnológicas, como a invenção da máquina a vapor, e ocorreu no período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. O contexto histórico ajuda a compreender a conjuntura histórica que envolveu o movimento. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos, como, por exemplo, escritos, gravações, entrevistas, que a gente chama de história oral, e achados arqueológicos. Algumas abordagens são mais frequentes em certos períodos do que em outros, e o estudo da história também acaba apresentando costumes e modismos. O historiador procura no presente respostas sobre o passado, ou seja, ele é influenciado pelo presente. O fato histórico. O fato histórico é estudado através de vestígios e documentos. As fontes históricas são constituídas por elementos dos quais o homem fez e deixou no passado. Os fatos históricos influenciam o futuro, ou seja, o atual mundo é composto dos acontecimentos e feitos anteriores. Os monumentos, templos, esculturas, pinturas e outros objetos são, em geral, considerados vestígios. As tradições, sendo elas oral, lendas, canções, histórias, narrações e outras formas de manifestações culturais expressas na oralidade. E os documentos escritos, são todas aquelas fontes escritas, como leis, livros, relatórios. Porém, por diversas vezes é difícil saber se a fonte histórica é original, se não foi modificada ou falsificada. Por isso existe uma ciência especial, a heurística, só para cuidar da verificação e investigação da autenticidade das fontes históricas, como fontes de documentos, e ela é feita pela crítica histórica. Então, um determinado fato pode ser abordado de diversas maneiras. Pode ser abordado adotando a análise de documentos da época, ou de filmes, fotografias, ou um relato oral. Existem diferentes abordagens para o mesmo fato histórico. Hoje em dia, a gente fala muito, a história dos vencidos, A gente tem aí, por exemplo, com o advento da Lei 10.639, a obrigação de se estudar história da África no Brasil em todas as modalidades do ensino regular. Antes, a gente conhecia o quê da história africana, Os africanos que vieram escravizados. E essa história era sempre contada do contexto, da visão do dominador, do colonizador português, da pessoa que escravizava essa pessoa. Hoje a gente tem uma outra abordagem, a gente consegue estudar, consegue perceber grandes reinos africanos, como o reino de Gana, o reino Yorubá, e a gente percebe que há um outro contexto por trás dessa escravização, ok? A crítica objetiva verifica o valor extrínseco, externo de um documento, se ele é original ou se ele é apenas uma cópia. Essa crítica subjetiva verifica o valor intrínseco, interno de um documento. É um trabalho especializado, comparativo, que só pode ser realizado pelas ciências auxiliares da história. Arqueologia, que estuda ali as ruínas, os objetos antigos. A paleontologia, que estuda os fósseis. A herádica, que estuda os emblemas e os brasões. A epigrafia, que estuda ali as inscrições lapidares, nas lápides, nos túmulos. A numismática, que estuda as moedas. A genealogia, que checa ali as linhagens, familiar. A paleografia, que é o estudo da escrita antiga, e a antropologia, linguística e geografia, que são também ciências auxiliares da história. As fontes históricas. As fontes históricas,
como são chamados os documentos, né, produzidos pelos seres humanos ao longo do tempo e que são indispensáveis para o trabalho do historiador no estudo sobre o passado. São objetos escritos, imagens, sons que fornecem informações, né, relativas a um determinado período da história. A forma de se analisar essas fontes se modificou ao longo do tempo, né, principalmente no começo do século XX, quando as fontes passaram a não se restringirem apenas ao documento oficial escrito. A gente tem aí os tipos de fontes históricas, né? A escola de análise, ela ampliou os tipos de fontes históricas, né? A escola de análise, né? O movimento de análise, surgido aí no início do século XX, né? Comandado principalmente aí pelo Mark Bloch, que prega uma outra forma de se ver a história. Então, a gente tem aí o áudio, a imagem, os vestígios, né, que se tornaram objeto de pesquisa para o historiador. Esses principais tipos de fontes são os documentos textuais, claro, né, mas a gente não tem mais aquela obrigatoriedade do documento oficial. São analisados aí cartas, crônicas, ofícios, diários, relatos. Como vestígios arqueológicos, a gente tem objetos aí de cerâmica, de construções, né, estátuas, as representações pictóricas, né, são os quadros, pinturas, fotos, afrescos, os registros orais, né, testemunhos pessoais transmitidos oralmente. Todas essas modalidades acabaram virando fonte histórica após o advento aí da escola de análise, né, que de uma certa forma, tirou o foco daquele documento oficial, né, que deixou de fazer aquela história como aquela história só baseada nos documentos oficiais. Vamos observar aí, né, algumas fontes visuais, né? A gente tem aí pinturas, tatuagens, pichações, né, fotografias, filmes. Todos esses quadros, né, essas imagens podem ser representações e são fontes visuais, né, da história, né? Um quadro pintado lá no Renascimento, né? A gente tem aí a Mona Lisa, uma fotografia, né, de imigrantes chegando a uma determinada fazenda, uma pichação num determinado momento. Todos, né, são fontes históricas e servem como abordagem para determinado contexto histórico. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. O que é importante perceber? Que o mesmo fato, né, a gente pode lançar sobre ele diversos olhares. Então, o olhar, né, se a gente tem aí, falando da imigração brasileira, o olhar, né, da pessoa que veio, né, lá da Itália, por exemplo, né, que passou por uma viagem, que foi lá para uma fazenda do interior de São Paulo, por exemplo, é muito diferente do olhar, né, que a gente lança sobre ele a partir de um documento oficial, né, do documento, por exemplo, da alfândega, né, da imigração brasileira. Então, são olhares diferentes que você vai lançar sobre o mesmo objeto ou sobre o mesmo contexto. Se você olha para a ditadura militar brasileira, é claro, né, que a documentação oficial vai ser muito distinta do que o relato de uma pessoa que foi presa, né, que foi torturada pela ditadura militar, de um familiar que perdeu aquela pessoa, né, que desapareceu durante esse período. São visões muito diferentes sobre o mesmo contexto histórico, ok? Vamos lá, exercitando. Os fatos históricos só podem ser reconhecidos nas ações dos grandes acontecimentos e personagens. Justifica a sua resposta, né? Use um exemplo. Vamos tentar construir uma resposta. Então, esses fatos históricos, eles só podem ser reconhecidos na ação dos grandes acontecimentos e personagens? Não. A realização dos fatos históricos, né, pode acontecer pela ação de pessoas completamente desconhecidas, né, por coletividades, em um processo eleitoral, por exemplo. Várias pessoas determinam a escolha de um governante através de uma ação individual. Dessa forma, a gente vê que elas participam de um importante fato político, sem que para isso tenham que ser reconhecidas ou responsáveis, né, por uma ação de grande impacto, né. Vamos lá, mais uma questão. De que forma o historiador tem condições de acessar o passado? Vocês conseguem se lembrar do que a professora falou hoje? A
relação do historiador com o passado acontece através do trabalho das chamadas fontes históricas. E essas fontes podem abarcar uma série de registros do passado, entre os quais a gente pode incluir o trabalho com documentos oficiais, relatórios, cartas, artefatos arqueológicos, o mobiliário, as vestimentas, as obras artísticas, a fotografia e os relatos orais. Na medida em que reúne, tais fontes, o historiador busca responder às questões que levam sobre as mesmas. Então é importante perceber que o trabalho do historiador se debruça sobre o passado e tem que ter um critério, para não se deixar influenciar pela sua vivência do presente. Mas a gente pode entender muito de um determinado período histórico, de um determinado contexto histórico, observando, por exemplo, as vestimentas. Se a gente observar aí no início do século XIX no Brasil, a gente vai observar que a forma como a elite brasileira se veste é muito diversa da forma como a classe, a recém-surgida classe operária do Brasil, a classe trabalhadora do Brasil se veste. Então você pode ali observar só através das vestimentas, das fotos da época, a diferença, da elite para a classe trabalhadora. A gente pode observar também, num determinado contexto, se você observar os casarios do século XVIII, e for ver uma foto, por exemplo, ou conseguir visitar um imóvel, de uma classe mais baixa, você vai observar também que naquele determinado período, naquele determinado contexto, havia grandes diferenças sociais. Se você observar uma tatuagem de uma tribo, de determinada região ali da Oceania, você percebe, que existem símbolos que são comuns, existem símbolos que são separados, eles têm significados diversos. Então você observa, através daquele registro visual no corpo daquela pessoa, que ali também conta uma história diferente. Então, há várias formas de você observar, de você abordar o mesmo fato histórico, inclusive pela perspectiva de quem está contando. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!